Oi, pessoal, boa noite. Hoje nós temos uma convidada lá do Instagram, que é a Kênia. Ela é autista, ela é mãe de autista, o filho dela, o Gui, tem 12 anos. Ela é escritora, palestrante, consultora em autismo, terapeuta integrativa, essa eu não sabia. E bem-vinda! E eu sei que ela também já andou fazendo trabalho de dublagem, não foi isso? Dublagem e consultoria. Na verdade, a dublagem foi só uma participação especial, né, para validar a causa autista, vamos dizer assim, né? Love on the Spectrum, versão Austrália. Fiz a Ai, que dublagem legal! com o personagem, mas a dublagem foi só uma pontinha, assim, foi um episódio que uma participante estava, né, participando. Mas o trabalho mesmo foi assim de consultoria, né? Consultoria de tradução de linguagem para ficar mais fiel à nossa causa, para que não houvesse palavras assim que ofendam, porque muitas palavras às vezes ofendem, né? A causa, então não estão de acordo com a linguagem da comunidade, né? Então, fiz a revisão da tradução de linguagem adaptada, fiz a revisão da audiodescrição também, porque tem muito autista que é cego, né, que precisa da audiodescrição, e a audiodescrição eu acho que foi um dos trabalhos mais lindos, porque você tem que fechar os olhos e ouvir a descrição e ver se não tem nada muito literal, porque para nós isso prejudica muito. Então foi um trabalho muito lindo, fiz Love and Spectrum Austrália, Estados Unidos, e fiz também uma advogada extraordinária, um trabalho maravilhoso, incrível, assim, eu me Que demais. legal! Essa eu ainda não vi, mas pelo visto ela assistiu antes de todos nós. Ai, é maravilhosa, maravilhosa série. Encantadora, assim, eu acho que foi uma das coisas mais lindas que eu já vi com relação a projetos voltados ao autismo, principalmente quando a gente está falando de algo de entretenimento, né? Uma coisa é um documentário, como Lobo no Spectrum, né? Outra coisa é entretenimento mesmo, é aquela cena interpretada. Então, é um trabalho muito lindo, coreano, né? Muito bem feito, assim, super indico para todo mundo. Você é autista também, né? A gente se enxerga muito, assim, nas situações. Muito lindo, assim, recomendo demais. Como lidam com a agressividade? A gente não tem isso aqui, Thaís, não sei por aí, mas aqui a gente, graças a Deus, não tem, nunca teve. O Guilherme, no início, assim, ele começou a querer agir de forma agressiva e eu sempre isso é uma coisa tão interessante ser perguntado, porque eu sempre falo para as mães que eu atendo, você tem que saber que antes de tudo você tem uma criança e toda criança precisa de limites. Como que uma criança chega na fase da adolescência agredindo os pais? Como que essa criança chega quebrando as coisas dentro de casa? Ah, mas o autismo é mais severo. Ok, mas o comportamento que ele não é aceito de forma alguma, como, por exemplo, bater, gritar, quebrar, na primeira você tem que cortar. E a criança autista, é importante que as mães tenham essa consciência. Uma criança neurotípica aprende muitas vezes pela própria observação. Opa, minha mãe ficou muito brava comigo, eu não posso, eu tenho que cuidar aquilo ali para não quebrar. A criança autista, não. Então, ela tem várias vezes, ela precisa Precisa de mais repetição. isso, de muita repetição. Então, sempre barrar. E barrar, que eu sempre digo assim, o máximo que a gente puder com amor, com reforço positivo. Não adianta uma criança que bateu, você bater. Uma criança que gritou, você gritar, botar de castigo, tirar o celular, punir. Você tem que reforçar positivo. Filho, você fica tão maravilhoso quando você fala direitinho. Poxa, não grita. Deixa o não pro final, sabe? Você sempre reforçar de forma positiva. Dizer, isso me machuca, eu não aceito isso. Sai de perto, deixa a criança sozinha um pouco para ela pensar, não de castigo, mas digo assim, tenta se afastar, mostrar para a criança, sabe? Isso foi uma coisa que sempre funcionou, então a agressividade, graças a Deus, nunca se instalou aqui na minha casa, né? Nem comigo, nem com meu filho, nem com meu marido. Graças a Deus a gente vive muito em paz, assim, sabe? Então a maneira que eu tenho de lidar é essa, que eu oriento as mães, que eu atendo é essa, que foquem no positivo e que não permitam que esses comportamentos se instalem. Eu já vou falar uma coisa completamente diferente. Meu filho era uma criança muito carinhosa, nada agressivo, até quando ele começou a sofrer bullying na escola. Aí ele começou a bater na irmãzinha. A agressividade é um gatilho muito grande para mim, tá? Eu tô com essa cara assim, mas eu tô com vontade de chorar, gente. Porque a agressividade é um gatilho muito grande. Porque foram muitos anos de. Teve regressão.
e ele teve que começar a tomar remédio por causa da agressividade. Enfim, né? Ele tinha 6 anos quando ele começou a sofrer bullying. E eu só descobri como ele não conseguia contar, eu só consegui descobrir quando um dia eu fui buscar na escola e vi que ele estava com machucado no rosto. Inclusive, eu falo isso no livro. Enfim, a nossa vida mudou a partir desse episódio de bullying, né? Tanto que eu quis transformar em uma coisa legal, que é o livro. Mas ainda temos problemas com a agressividade dele diminuiu muito, mas assim, são 3 anos ensinando, igual a Kênia falou, sobre limites. Meu filho, hoje em dia, o Eric, ele consegue entender melhor quando eu falo, mas ele sempre foi muito visual. Então, a gente usava muito o apoio visual. Você tem que ensinar causa e consequência de uma forma visual para a criança que ainda não se comunica bem. Aliás, ontem eu passei o dia lendo sobre agressividade, que eu assino uma revista americana, Autism Parents Magazine. Eu não sei qual foi a revista, porque eu tenho várias, e tinha uma que estava falando só sobre agressividade. E tinha uma coisa muito importante que muitos terapeutas em várias matérias bateram nesse ponto, né? Criança que está agressiva, muitas vezes ela está querendo expressar algo que está errado. Por exemplo, o meu filho, que de repente começou a ficar agressivo, ele estava fazendo isso porque sofreu um bullying e ela não consegue falar, ela não consegue verbalizar isso. Então, eu acho que a primeira coisa para trabalhar é a comunicação, seja por fala, né, ou por comunicação escrita, por imagem, a criança conseguir te contar por que ela está ficando agressiva. Porque eu acho muito importante ensinar regras, né? Por exemplo, estou sempre martelando as regras. Não pode arrancar a coisa da mão da irmã, não pode gritar, porque dói o ouvido das pessoas, não pode jogar a cadeira, porque você pode se machucar alguém. Mas você entender a raiz dessa agressividade. Eu acho que isso é a coisa mais importante. Então, trabalhar a comunicação para entender a raiz e, ao mesmo tempo, você ensinar as regras, né? Porque independente do motivo, né, Thaís, é isso que eu digo, assim, sempre, né? Independentemente do motivo pelo qual a criança está apresentando agressividade, ela precisa entender que esse não é o melhor caminho. Sofre bullying, aí ela vai chegar em casa e vai demonstrar com agressividade, ela precisa entender que isso não vai funcionar. Precisa de remédio? Ok, eu sou super a favor de remédio. Eu acho que remédio não cura ninguém, não dá personalidade para ninguém, mas o remédio ele ajuda muito a gente a se concentrar, colocar as emoções no lugar para ter condições de aprender coisas novas. Então, sim, eu acho super válido, mas eu acho, sim, realmente, que independente de qualquer coisa, porque o que acontece? Hoje é o bullying. Com 6 anos e ele não consegue falar. Quando ele for adolescente, vai ser a namorada ou o namorado que vai dar um fora. Vai ser no trânsito, um motoqueiro que passou a milhão e quase te derrubou. Então, como que você... Eu fui uma adolescente que qualquer um que se aproximasse, encostasse, relasse o ombro em mim, eu xingava, filho da... sabe? Falava palavrão e já partia, já queria partir para briga. E eu lembro um dia uma pessoa olhou para mim e falou: você ainda vai apanhar na rua por conta disso. E realmente aconteceu. Então é o que eu digo, não dá. A minha história, assim, é uma história bem triste. Eu teria todos os motivos do mundo para disparar gatilhos. Eu sei que isso é muito grave, mas eu, graças a Deus, também aprendi com reprogramação mental a ver as coisas sobre outra perspectiva. Ou seja, aconteceu, é ruim, o que eu posso fazer com isso? Então, o que eu vou ensinar com isso? Ensinar. Meu filho, por exemplo, que também sofreu bullying na escola, também sofreu exclusão, também os meninos estavam rindo dele, e aí, agressividade, não. Você tem todo o direito do mundo, vai xingar. Não, ele xingou na escola um monte de gente. Não foi agressivo fisicamente, mas xingou de vários palavrões que eu nem sabia que ele conhecia. O que eu fiz, né? Que eu falei pra ele: você tem todo. E isso que eu tô te falando no reforço positivo. Você tem todo o direito de estar bravo e eu te apoio. Xingar, não. Então, essa comunicação mais direta, mais prática, a criança que precisa de PECs, com certeza usar PECs, mas é o que eu digo, impor esse limite, sabe, Thaís? Eu acho que isso, assim, é pra vida, né? Sim. A criança, muitas vezes você acha que ela não está entendendo porque não é verbal, mas se você mostrar uma imagem do não, do a gente tem várias imagens aqui em casa que a gente usa também. É muito importante você ensinar regras sociais, gente, Sim. tá? Tão importante quanto o PD. Porque a gente vai entender, né, Thaís? A gente vai proteger.
Mas, assim, crianças, né? Com 9, 10 anos, são criancinhas. Com 12 já são adolescentes. Com 14 já estão namorando, trabalhando, e eles vão perdendo cada vez mais a paciência. É isso que me preocupa, entende? Aqui comigo, beleza, eu sei que eu vou ter toda a paciência do mundo. Já com parentes, na escola, no shopping, não vai ser assim. A minha preocupação basicamente é essa, sabe? Pois é. Mas bem interessante essa pergunta.